Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de língua portuguesa. Eu sou a professora Simone. Hoje nós vamos iniciar a apostila Aprender Sempre, volume 2. Vamos lá? Não se preocupe se você não estiver com a apostila em mãos. Deixarei tudo para vocês no grupo. Vamos lá! Aí no início vocês vão ter uma página para futuras anotações. Sequência de atividades 1. Aula 1. Construindo o conceito. A entrevista. Objetivos de aprendizagem. Construir um conceito para o gênero textual entrevista, considerando sua função e o contexto de produção. Reconhecer características do gênero textual entrevista, a partir do olhar do entrevistado e do entrevistador, garantindo sentido à aprendizagem. No primeiro bimestre, nós já estudamos o gênero textual entrevista. Agora, nós vamos aprofundar o conteúdo. Número 1. Realizando uma entrevista espontânea. A ideia é que você faça uma entrevista com um colega do sexto ano, pode ser sexto A, sexto B. Se caso não tiver como, vamos supor que o seu colega more longe, não tem como vocês se encontrarem. Nesse momento, né, de pandemia, nós sabemos que muitas vezes isso não é possível. Então, vocês podem entrevistar um irmão, uma irmã, o primo, a prima, alguém de uma outra série que vocês tenham contato. O importante é vocês produzirem essa entrevista. É importante também que vocês pensem como vocês irão fazer essa entrevista. Pode ser um áudio, que nós chamamos de podcast, ou pode ser escrita. Mas vamos, como se diz assim, dizer a verdade. Fica mais interessante o áudio, né? Porque daí a pessoa pode expressar, dramatizar, colocar sua entonação nas respostas. Então vamos à atividade. Caro estudante, você já foi entrevistado ou entrevistou alguém? Pois bem, essa será a nossa tarefa inicial. Para tanto, forme dupla com um colega e, de comum acordo, escolha um tema da preferência de vocês: games, televisão, esportes, filmes, culinária, música. Por exemplo, você pode falar sobre futebol, basquete, sobre uma série, um programa de televisão, sobre uma novela, um filme, sobre uma receita, música, grupos musicais, cantores. Então tem muito assunto aí para se pensar. Feito isso, é hora de criar as perguntas. As primeiras serão feitas acerca da vida pessoal do entrevistado. Qual é seu nome? Onde nasceu? E qual é a sua idade? De qual componente curricular você mais gosta? Ou seja, língua portuguesa, matemática, história, geografia, educação física, arte, inglês. O que será? O que você gosta de fazer fora da escola? Assistir televisão, jogar, praticar esportes, ler um bom livro. Qual é seu hobby, ou seja, seu passatempo? Seu passatempo é caminhar, andar de bicicleta, jogar vôlei, é ler. O que você gosta de fazer? As demais perguntas serão criadas por você. Acerca do tema escolhido, faça mais 3 perguntas no tempo de 3 minutos. Ou seja, se você vai falar sobre futebol, você pode perguntar qual o time que a pessoa torce, qual o jogador que ela mais
Gosta do time na atualidade ou algum porquê que ela é santista, corintiana, palmeirense, São Paulina. Se ela já conhece o estádio do seu time de futebol, se ela assiste todos os jogos, etc, etc. Agora, vamos à entrevista. A ideia aqui é que um estudante da dupla entreviste o colega e depois os papéis são invertidos. Por isso, a importância de, se for possível, entrevistar alguém do sexto ano. Pode ser, eu sou do sexto A, posso entrevistar do sexto B? Posso. Eu sou do sexto B, posso entrevistar do sexto A? Pode. E da mesma sala? Pode? Pode. O entrevistado vira o entrevistador e vice-versa. Então, você vai ser o entrevistado e depois você vai ser o entrevistador. Pode ser as mesmas questões, as mesmas perguntas? Pode. Professora, não tem como eu me reunir com outro colega de sala. Pode ser meu irmão? Pode. Pode ser minha irmã? Pode. Pode ser um primo, um vizinho? Pode. Só que lembrando que nós temos os protocolos, sempre de máscara, sempre usando álcool em gel nas mãos, tá? Lembre-se de que o tempo de duração de cada entrevista é de 5 minutos para cada entrevistado, 10 minutos para a dupla. Professora, eu não tenho outro colega de outra sala, eu não tenho primo, irmão, vizinho. Nesse caso, você pode entrevistar alguém da sua família mesmo. Tá? Pode ser seu pai, sua mãe, o padrasto, a tia, tá? Quem for, como se diz, mais próximo a você. B. O que você achou da entrevista? Você gostou mais de ser entrevistado ou mais de entrevistar? Vamos ver quais respostas vão aparecer mais, né? C. Para você, qual é a diferença entre ser o entrevistador e ser o entrevistado? Os dois têm a mesma função? D. Você considerou importante definir o tema da entrevista antes de ela acontecer? Justifique sua resposta. Então, a C. Para você, você achou mais fácil ser o entrevistador, que é aquele que formula as perguntas, ou respondê-las? Os dois têm a mesma função? Não, né? Um tem que formular as perguntas e o outro tem que saber respondê-las. A D, você considerou importante definir o tema? Claro, né? Imagina se você vai entrevistar alguém e não sabe nem o que perguntar. Você vai ficar, como se diz, todo enrolado, né? Na entrevista. Então, você tem que planejar as perguntas da entrevista. Então, pessoal, essa atividade aí, vocês não vão fazer hoje. Vai ficar para, como se diz, para vocês realizarem em casa, tá? E para entregar na próxima segunda-feira. Então, vocês vão ter um tempinho aí, tá? Para vocês. Vou colocar a data depois certinha lá no grupo de estudos para vocês entregarem essa questão, tá bom? Então, vamos agora à próxima aula. Então, o primeiro tema foi entrevista, agora vem a página 4. Conhecendo um exemplar do gênero textual entrevista. Leia o texto a seguir. Entrevista. Happiness, o artista brasileiro que nos faz refletir sobre consumismo e felicidade. Escrito por João Diogo Correia. Paulo Gouveia é brasileiro, nasceu em São Paulo, vive atualmente em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Suas exposições que nos convidam a pensar nossos hábitos de consumo e a forma como aquilo a que chamamos de conforto e sofisticação está prejudicando a natureza e os seres que nela habitam. Em mais uma entrevista, Happiness, fomos conhecê-lo melhor
e despertar a curiosidade para apreciar de perto a sua arte. Hypeness. Como artista autodidata, que influência teve a infância e a cidade de São Paulo nessa busca por aprendizado constante? Aí ele vai responder, o Paulo. Minha mãe era artista plástica e me ensinou muito. Aos domingos, ajudava ela a carregar os quadros para expor na Praça da República em São Paulo. E isso me influenciou muito no que sou hoje e no meu estilo de trabalho. Além de ter começado a andar de skate muito novo, prestando sempre muita atenção nos desenhos dos shapes e nas artes da cidade, o que despertou meu interesse pela arte. Hypeness. Os cenários variam, mas as personagens presentes no seu trabalho são facilmente identificáveis, tanto pela paleta de cores como pelos rostos triangulares. É uma forma de ser reconhecido independente da cidade ou o país em que pinta? Como surgiu essa figura padrão? Ele respondendo, o Paulo. Sim, meus personagens surgiram quando fui retratar uma amiga e ela acabou ficando com a cabeça um pouco maior que o normal. No final, gostei da estética e acabei lapidando um pouco mais até chegar nesse estilo. Foi meio que naturalmente. Happiness. Como é seu processo de produção? Feito de improvisos ou meticulosamente pensado? O Paulo. Ele é pensado. Normalmente tenho algo em mente bem próximo do resultado final. Mas às vezes tudo muda, inclusive o conceito. Na maioria das vezes as coisas simplesmente fluem. A revista Happiness. Opa! Voltando aqui um pouquinho. Muitas das obras que apresentam exposições têm uma forte vertente de reflexão e até crítica sobre a sociedade. Considera que estamos em uma corrida por conquistas materiais que não servem de nada? De onde veio essa alienação? O Paulo, não. Nem todas não servem de nada, mas acho que grande parte da nossa alienação vem do nosso sistema econômico de consumo. É uma entrevista adaptada, a fonte é J. Entrevista Hypeness Correia, o artista brasileiro que nos faz refletir sobre consumismo e felicidade. Pergunta, então nós lemos aí, né? Uma entrevista. Qual é o assunto abordado na entrevista lida? Essa entrevista foi com quem e sobre o quê? Fácil, né? Quem é o entrevistador e quem é o entrevistado? Também tem a sequência, o entrevistador e o entrevistado. Eu quero saber quem são. C. Como a entrevista é organizada? Vocês acham que foi tudo bagunçada ou parece haver um planejamento anterior? Essa entrevista está organizada? Ela foi planejada? São perguntas coerentes com o entrevistado? O que vocês acharam? D. As informações pessoais, como sobre a infância, a cidade de São Paulo, tiveram alguma importância na entrevista? O que vocês acharam pela leitura? Foi importante saber onde ele nasceu, como era a sua infância? 3. Refletindo a partir das atividades propostas. Com base na realização da atividade 1 e do que foi visto na atividade 2, qual é a finalidade de uma entrevista? Por que eu entrevisto uma pessoa? Para saber o que dessa pessoa.
B. Quais são as semelhanças e diferenças da entrevista espontânea, que é uma entrevista normalmente que você não passa, né, para o entrevistado o que você vai falar, né, e da entrevista feita pelo Happiness. Ou seja, qual a diferença de uma entrevista que ocorre naturalmente e da entrevista que foi feita? E aí, nós paramos aqui, vou dar um tempinho para vocês tentarem responder essas questões, ok? Depois nós vamos corrigi-las. Vamos lá! Mão na massa!